Vamos ver então aí mais um probleminha que dá para a gente modelar e resolver por programação dinâmica. Tanto agora a gente já viu o caminho mínimo, né, como modelar e resolver caminho mínimo por programação dinâmica, tanto usando uma equação progressiva quanto uma regressiva. Vimos também o probleminha da mochila, né, tanto o binário quanto com repetições. Vamos ver agora um problema que chama problema de reposição de equipamento. É um problema clássico aí também, um problema sério aí para várias empresas. E que a gente pode usar programação dinâmica. Ó, quanto mais tempo, né, considerando aqui uma máquina, quanto mais tempo uma máquina fica em serviço, maior vai ser o custo de manutenção dela. E menor, obviamente, a produtividade. Então, a máquina fica lá, ela começa a ter desgaste, ela começa a dar muita manutenção, né, ela começa a não ser mais tão produtiva, enfim, é como um carro, né, como outros equipamentos que a gente conhece aí. Numa fábrica é a mesma coisa. Então, quando ela chega numa certa idade, você fala, poxa, já está na hora de trocar, né? É a mesma coisa igual eu falei com o carro. Você fala, chega uma hora, é melhor trocar o seu carro, porque ele começa a dar tanto problema, né? Começa a trocar. Uma máquina, né, é a mesma coisa. E aí, cada ano você tem que considerar isso. Será que é melhor eu trocar agora? Ou será que é melhor esperar mais um tempinho? Né? Vamos supor que você possa tomar essa decisão no começo de todo o ano. Vai virar o ano agora. Será que eu mantenho a minha máquina? Será que eu troco ela? Pego uma nova? Se você pegar uma nova, você vai ter todo um gasto de uma máquina nova, né? Tudo que está relacionado a isso. Mas ela vai ficar mais produtiva, vai dar menos defeito. Não, vou manter. Tá bom, vai ficar ali a sua máquina de sempre, mas aí ela começa a dar mais manutenção. Então, apesar desse custo aí, né, de você ter que comprar uma nova, você também pode vender a antiga, né? Você pode vender a antiga para um concorrente, vender ela como sucata, né? Vamos considerar aqui que você vai vender ela aí como sucata. Bom, então vamos ver um exemplo aqui, tá? Uma empresa precisa determinar uma política ótima de reposição para os próximos 4 anos. Então, né, obviamente, a empresa pode querer um horizonte maior aí na prática. Vamos considerar 4 anos aqui para a gente não sofrer muito nos cálculos, tá? E a máquina hoje, essa máquina que ela está considerando aí, se ela vai trocar ou não nos próximos 4 anos, ela tem hoje 3 anos de uso. Então, a idade da máquina é 3 anos. Ao final do período, a máquina será vendida como sucata. Poderia ser outra condição, tá? Mas, de novo, como é um exercício, né, aqui didático, para a gente aprender a usar aqui na programação dinâmica, a gente tem essa suposição. A tabela abaixo aí apresenta uma estimativa de receita anual, custo operacional anual e valor da sucata da máquina de acordo com seu tempo de uso. Então, cuidado, ó, que aqui é em relação à idade da máquina, não o ano de planejamento. Se a gente vai começar o planejamento, vai ter o ano 1 do planejamento, mas nesse ano 1 a máquina, né, vai ter 3 anos de idade. Então, aqui é em relação a tempo de uso da máquina, idade da máquina. Sim, é uma observação importante. Você pode depois pegar um exercício que, né, não depende da idade da máquina, depende do ano corrente. Alguns custos podem depender do ano corrente, alguns custos podem depender da idade da máquina. Toma muito cuidado com isso sempre. Aqui nesse, né, por simplicidade aqui, é sempre idade da máquina. Ó. Então a gente sabe, né? Se você acabou de comprar uma máquina, comprei hoje a máquina. Nesse primeiro ano dessa máquina, ela vai gerar uma receita de 20 mil no ano. Mas se ela, né, você já comprou ela o ano passado, já cai para 19, porque ela já está mais lenta. Mais um ano de idade dela aí já é 18,5 por ano. O custo operacional, o custo, né, que eu vou ter aí para manter essa máquina, considerando defeitos, tá, ó, vai aumentando. Então, se eu acabei de comprar a máquina, ele é 0,20, é 200, né, reais aí por ano. Depois passa a ser 600, quando ela tem 3 anos já fica 1.200, assim por diante. E aí, quanto mais, né, velha a máquina, menor o valor de revenda dela, menor o valor que eu tenho para vender ela como sucata. Obviamente que se eu acabei de comprar a máquina, eu não vou vender ela. Mas se ela completou um ano de uso, eu já posso começar a vender e aí, né, eu posso vender ela por 80 mil, tá valiosa. Eu vejo que se eu ficar 6 anos com ela, ó, vale quase nada, 5 mil. Preço de uma nova, se eu decidir comprar uma máquina hoje, tá? Eu vou pagar 100 mil reais por ela. E vamos assumir que esse preço não vai subir. Se eu decidir comprar um ano que vem é 100, no outro ano é 100 também. E a empresa exige que a máquina não ultrapasse aí 6 anos de uso. A idade dela é 3, tá? Se ela chegar no 6, ela não vai completar 7. Aí você tem que vender como sucata mesmo. Determine a política ótima usando programação dinâmica de modo a maximizar a receita líquida. Então, quero maximizar a receita, né? No caso, receita líquida aqui, né? O que significa receita líquida? Eu vou considerar a receita, mas óbvio, vou subtrair, né? O líquido, não é o bruto. Eu vou tirar também custo, tá? O operacional que ela vai ter aí. Como é que a gente pode, né, modelar isso? Vamos primeiro escrever aqui uma anotação para os dados de entrada. Essa tabelinha aqui, né? A gente tem receita, custo, valor de sucata. Vou chamar de RT a receita da máquina com idade T aqui, tá? Então, RT. C de T, o custo operacional de uma máquina com idade T. S de T é o valor da sucata aí, né? Quando eu vendo essa máquina aí com uma idade T. Czão aqui, né? O C vai ser o custo de uma máquina nova. Para modelar aqui, a gente vai ter que responder como sempre. Quais os estados e estágios desse problema? Quais as condições de contorno?
qual que é a função recursiva, aí, né? Como é que eu escrevo uma função recursiva para ele, e o que a gente quer determinar, tá? Em qual estado a gente quer chegar. Quebra um pouco a cabeça com isso. Pausa o vídeo agora, dá uma lida nesse exercício, tenta você, né, pensar no que seria um estágio aqui, o estado, fórmula recursiva para isso, condição de contorno. Quebrou a cabeça um pouquinho, né? Aí você volta, despausa aqui para ver se está certinho. Continuando com a modelagem do problema, então, o que seria um estágio, né? Veja, a gente vai tomar uma decisão sempre num ano. Então, um estágio vai ser um ano. Então, se eu for definir um estágio, sempre, né, formalmente, sempre uma frase parecida com essa, né? Envolve uma decisão. Então, o estágio I envolve a decisão de manter ou não, né? Ou manter ou substituir essa máquina aí, sempre no início do ano I. Então, vejam, ó, o estágio I refere-se ao ano I. E ele envolve o quê? Uma decisão, sempre. O estágio é uma decisão, né? Para manter, então eu mantenho ou eu substituo essa máquina no início do ano I. Isso aqui está em negrito aqui porque é importantíssimo, tá? Um ano é muito tempo, gente. Então eu preciso saber se eu estou tomando essa decisão no começo, no meio, no final do ano, em algum momento. Um ano não é instantâneo. Então, se eu estou falando que o meu tempo aqui é ano, eu preciso saber, né? Imagina que eu vou dividir aqui os meus 4 anos aqui, né? Então aqui vai ser, ó, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Eu preciso saber onde é que eu estou tomando uma decisão. É aqui? Ah, não, é aqui no meio do... Ah, não, é aqui. Porque se a minha decisão for sempre no começo do ano, então ela tem que ser no começo do ano 1, no começo do ano 2, no começo do ano 3, no começo do ano 4. Para ter, de fato, um ano aqui, senão vira bagunça. Né? Um ano eu tomo em junho, no outro em abril, no outro dezembro, ficou bagunçado. Então, por convenção, eu estou assumindo, né, intervalos de um ano, então sempre lá, no 0 horas e 1 minuto de 1º de janeiro, lá do ano 1, eu vou tomar essa decisão, né? Dou feliz ou não dou para todo mundo, volto aqui, tomo a decisão se eu vou substituir ou não a minha máquina, e aí depois volto lá, né, para brindar com o pessoal. Mas é sempre no começo do ano que eu tomo a decisão. Estado, o que é um estado aqui? Bati uma foto da minha máquina. Então o estado vai ser, olha, no início do ano I, qual que é a idade da minha máquina? Ano I é o ano do planejamento, o ano que eu estou considerando aqui substituindo a máquina. E ela tem uma idade, ela já começa com 3 anos. Mas é sempre isso, o estado dela em um determinado ano. É toda a informação que eu preciso, assim como eu precisava, né? Do tamanho da mochila e quais itens eu estou considerando. Ah, em qual nó que eu estou lá da minha rede no caminho mínimo. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu preciso saber qual a idade da minha máquina, em qual ano que eu estou, para tomar uma decisão. Por quê? Os custos, né, e essas decisões todas são baseadas nessa idade da máquina e no ano que eu estou. Então esse é meu estado, esse é meu estágio. Lembrando que, né, eu vou fazer planejamento aqui para 4 anos e a idade da máquina aí pode ir de 1 até 6. Lembrando que, né, depois do 6 eu só posso substituir essa máquina. O que seria então, né, a minha função recursiva? E vamos primeiro, né, escrevê-la de uma forma literal. Então lembra, se meu estado é IT, ela vai ser uma Z de IT. O parâmetro aqui é sempre o estado. Z de IT vai ser a máxima receita líquida, é o que eu quero maximizar, de uma máquina com idade T. Ó, já dei a dica, né? Se você faz tudo baseado no estado, então vai ser, né, escrito em função do estado aqui. Uma máquina de idade T no início do ano I, ó, é praticamente o que estava escrito aqui no estado, só que agora é a máxima receita líquida, né, da máquina de idade T no início do ano I, considerando os anos de 1 até N. Então veja que agora eu estou considerando de agora para frente. Isso já está me dizendo que isso vai ser regressiva, tá? Uma formulinha regressiva. Por que ela é regressiva agora? Você fala, nossa, mas do nada você tirou aquela regressiva, né? Veja, ó, eu quero calcular Z de 1,3, ou seja, qual é a máxima receita líquida aí que eu consigo para uma máquina que hoje, no começo do ano novo, vou começar o planejamento agora, ela tem 3 anos. Então, isso que eu quero saber, o Z de 1,3. Esse vai ser o meu primeiro cara. E tem uma outra coisa também que é fundamental para a gente saber se vai fazer, né, progressiva ou regressiva, as condições de contorno. Quais são as condições de contorno que eu tenho aqui? Lembra lá do enunciado? Ó, tinha uma informação importantíssima lá. Ao final do período, a máquina será vendida como sucata. Ou seja, né, pode fazer o que você quiser, não importa. Chega lá no fim, você vai vender como sucata. Se a gente voltar no enunciado, a gente vê, vender como sucata, tá? Depende só da idade da máquina. Você fala, não, ela tem, né, 1 ano de uso, 80 mil, acabou. Você não tem que calcular nada. Então, ou seja, essa vai ser a minha condição de contorno. Uma coisa fácil de calcular, uma coisa dada de graça. Na verdade, eu posso começar a minha recursão por ela. Sempre começa pela condição de contorno. Então, eu já sei que, né, se a máquina tiver 1 ano, 80 mil, 2 anos, 60. Não tenho conta nenhuma para isso, já está definido. Só uma ressalva aqui, ó, uma coisa importante. A gente está falando sempre de início de cada ano.
Até fiz o desenho para vocês lá, tem os 4 anos, vou sempre lá no comecinho do ano tomar a decisão. Mas ele está falando agora que no final do período, ou seja, no final do ano 4, eu vou vender a máquina, só que não existe final. Então a gente vai considerar 5 períodos. Igual lá na mochila eu extrapolei um pouquinho, né? Tinha itens de 1 a N, eu falei, vou pôr um item 0 aqui, que é a mesma coisa. Teoricamente eu tenho 4 anos, ano 1, 2, 3 e 4. Só que como eu tenho que, né, fazer um cálculo aqui, na verdade, considerar o final do ano 4, né, e eu estou tomando as decisões sempre no início do ano, então eu vou precisar extrapolar um ano. Mesmo se eu tivesse modelado o problema aqui para tomar a decisão no final do ano, aí eu teria que começar no ano 0, porque o ano 1 eu já tenho que ter uma decisão. Então eu tenho que extrapolar para algum dos lados, tá? Isso é normal. Então vamos lá, o Z de 5T, ou seja, a decisão que eu tomo no início do ano 5. O início do ano 5 é o quê? Final do ano 4, final do meu horizonte. Tá? No diagrama, a gente vai fazer o diagrama de estados já isso vai ficar claro. Então, Z de 5T vai ser ST. O que é ST? O valor de sucata da máquina. Olha lá, ó. Se eu vendo no ano 5, né, no começo do ano 5, uma máquina de idade 1, é 80. Não, a máquina tem idade 2, 60. E assim por diante. Isso aqui é simplesmente o S de T. O que eu quero determinar, então? O Z de 1, 3. Sabendo, então, né, que as condições de contorno estão lá no final, e o que eu quero determinar é um cara aqui, né, de um estado inicial, eu vou usar uma regressiva, tá? Então tá me dando uma dica aqui que é uma recursão aqui regressiva. Diferente dos outros problemas que a gente resolveu, eu já vou começar de cara com o meu diagrama de estados. Por quê? Ele vai me ajudar a escrever a minha fórmula recursiva, ele vai me ajudar a fazer os cálculos, ele vai me ajudar até a entender o problema. Ó, olha lá. Então, lembra sempre, eu começo desenhando o diagrama pelo estado, né, que eu quero chegar nele. Lá na mochila era o estado lá, né, a mochila de tamanho 8 com 5 itens. Aqui é o quê? Eu quero achar o Z de 1, 3. É uma idade, né, 3, ou seja, uma máquina de 3 anos, lá no ano 1. Qual que é a máxima utilidade dela hoje? Nesse problema, qual que é a decisão que eu tomo no começo do ano? Então, lembra que eu falei para vocês? São 4 anos. Eu sempre vou tomar uma decisão no início desses 4 anos. E eu vou considerar aqui até um ano 5, que eu nem coloquei porque ele não existe no problema, mas vocês vão ver que eu vou chegar, né, com estados até aqui depois do ano 4, que seria esse ano 5. Mas ó, no começo do ano 1 eu tenho que tomar uma decisão, que é o quê? Ou eu mantenho ou eu substituo essa máquina. Então vamos lá. Se eu substituir a máquina, o que vai acontecer? Eu vou ter lá, né, no início do ano 2, uma máquina de ano 1. De fato, ó, imagina, no início do ano 1, eu tinha uma máquina. Né, tava lá minha máquinazinha lá bonitinha, né, a máquina aqui, não só para representar uma máquina aí, ó. Tem lá minha máquina, esse é o início do ano 1. Eu falo, essa máquina tá muito velha, ela tem 3 anos, não quero mais saber. Joga fora, tá? Vende como sucata aí e vamos comprar uma nova aí, ó, essa daqui tá mais bonitona, não dá defeito, tá toda testada aí, novinha. Só que eu fiz essa compra aqui, ó, no início do ano 1. E isso, eu fui lá em janeiro. E eu usei a máquina em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro. Quando chegou no início do ano 2, qual que é a idade dessa máquina? 1 ano. Por isso que aí, eu estava no estado em que eu tinha uma máquina no começo do ano 1 de idade 3, eu resolvi substituir essa máquina nesse início desse ano, e quando eu substituí, ela está zerada aqui em janeiro. Aí, com o passar do tempo, a hora que chegou lá no janeiro do segundo ano, ela já tem idade 1. Então, no meu próximo estado, né, se eu substituir agora, no início do ano 2 eu vou ter uma máquina de idade 1. Não substitui não, tá boa, vai, dá para tocar mais um ano, mantém a máquina. Então, se a minha decisão é manter, lá no início do ano 2 eu vou ter uma máquina de idade 4, ela ficou mais velhinha, ela tinha idade 3 hoje, tá? Em janeiro aqui do ano 1. Usei ela mais um ano, chegou em janeiro do ano 2, ela tem que idade 4 anos, um aninho a mais. Tá bom, então esse é meu diagrama de estados, esses são os 2 estados possíveis que eu consigo, tá? A partir desse estado 1. Ou eu substituo, ou eu mantenho. Se eu substituir, é esse estado aqui. Tá? Se eu mantiver, é esse estado aqui. Tá bom, agora tem mais 2 estados, eu tenho que, né, ver o que vai acontecer com esses. Para eles também. Ou eu substituo, ou eu mantenho. Então, nesse primeiro, se eu decidir substituir, de novo, joguei fora uma máquina que tinha 1 ano de idade. Tá bom, é uma possibilidade. Vou fazer isso? Não sei, mas está falando que essa é uma possibilidade. Estado possível, uma decisão possível. Se eu tomar essa decisão aqui no início do ano 2, vou substituir a máquina lá no começo de janeiro, eu vou usar essa máquina nova o ano inteiro. Chegou aqui, ela tem 1 aninho de idade a máquina. Tá bom, então me levou para esse estado. Poderia manter. Aí se eu mantiver, ó, agora é máquina, tem 2 anos de idade. Aqui é a mesma máquina, né? Aqui é uma máquina nova, substituir a máquina. A mesma coisa aqui, ó, para o outro estado, em que a máquina tinha 4 anos. Posso manter, minha máquina fica com 5 anos no começo do próximo ano, ou eu posso substituir. Substituir ela agora, ficou uma máquina nova, outra máquina, mas daqui, né, 1 ano ela vai ter 1 ano de idade. E assim por diante, tá? É sempre substituir e manter, que são as 2 decisões. Então essa é a minha árvore de decisões aí, meu diagrama de estados. Com uma ressalva,
Quando chega nesse, ela toma muito cuidado. Eu estava sempre podendo substituir e manter, substituir e manter. No enunciado ele fala, uma máquina, né, não pode ter mais de 6 anos aqui nessa empresa. Então, se ela fez 6 anos aqui, só tem uma possibilidade, substituir. Então, a hora que chega aqui, manter não existe. Não existe essa possibilidade, então não existe um estado para isso. Então, 4 e 6 eu vou simplesmente substituir essa máquina e vai, comprar uma máquina novinha. No começo do ano 5, ou seja, no final do meu horizonte de planejamento, essa máquina vai ter 1 ano de idade. E aqui, são as minhas condições de contorno. É aqui que eu vou vender tudo. Então, como eu falei para vocês, teoricamente eram 4 anos e, de fato, ano 1, os estados do ano 2, do ano 3 até o ano 4. Mas eu tenho uma condição de contorno. A condição de contorno ela vai sempre extrapolar aí alguma coisa aí, tá? Sempre não. Em geral, ela vai ter que extrapolar aí, tá? Um desses índices. Na mochila a gente viu que eu tive que ir lá para o 0. Não tinha. Aqui eu vou ter que ir para o ano 5. Esse foi o diagrama. Como que eu construí o diagrama? Começando lá no 1,3. Significa que os meus cálculos eu vou começar da onde? Lá das minhas condições de contorno, tá? Então, ou seja, já sei as condições de contorno, mas aí, próximo passo, antes das condições de contorno, é o ano 4. Então, vou calcular 4,1, 4,2, Z de 4,3, Z de 4,6. Veja que aqui eu já estou vendo que eu não preciso de Z de 4,4, Z de 4,5. E depois calculei esse, Z de 3,1, Z de 3,2, Z de 3,5. O Z de 3,1 vai usar o Z de 4,1 e o Z de 4,2. O Z de 3,2 vai usar o Z de 4,1 e o Z de 4,3. Vendo que interessante? Aqui eu já estou até vendo, o Z de 3,5, ele vai depender do Z de 4,1 e do Z de 4,6. Então aqui eu já estou vendo como vai ser as minhas continhas todas. Tá? Agora é definir essa recursão, ficou até um pouco mais intuitiva. Eu vou ter 2 casos lá dentro da recursão. Eu não mantenho a máquina, eu substituo ela, ou eu mantenho. Então, coloquei aqui os dados, só para ficar mais bonitinho, mais fácil da gente enxergar. Tá? Então, RT, CT, ST são os meus dados. Aqui eu peguei a tabelinha do enunciado. E o meu custo lá de uma nova máquina, 100 mil. Z de T aí, qual que era a interpretação dela? É a máxima receita líquida dessa máquina aí de idade T no início, lembra sempre disso, tá? Do ano I. Bati uma foto da máquina, tem que falar que ano que eu bati essa foto, e qual que é a idade dela. E ela é regressiva. Então é sempre na máquina, considerando dos anos 1 até N. Eu já tenho as minhas condições de contorno, já vou colocar aqui, tá? Meio caminho andado. Então a Z de T, se a máquina tiver T anos aqui, T é igual, a máquina tem 1 ano de idade, eu vou ganhar 80. Não, a máquina tem 2 anos de idade lá no ano 5, 60. 3 anos, 50 e assim por diante. Qual que ela vai ter idade? Não sei, por isso que eu preciso colocar todo mundo aqui. São os cálculos lá que vão me falar qual que é a melhor. E agora, para definir a recursão, propriamente dita aqui, se eu decidir manter a máquina, qual que vai ser a máxima receita líquida? No Z de T aqui, máxima receita líquida, tá, de uma máquina de T anos de idade no início do ano I. Se eu decidir manter essa máquina, o que vai acontecer? Bom, se eu decido manter essa máquina, olha lá nos dados, eu vou continuar ganhando a receita dela para a idade dela. Eu vou ter que perder aí um custo operacional em relação a essa receita, mas tudo que eu vou ter de receita líquida para os anos seguintes. Vamos lá, então eu sei que eu vou ter uma receita RT, uma receita aí direta, mas é uma receita líquida que eu quero, então é menos o custo de operar uma máquina de idade T. Então aqui a receita que ela me oferece com T anos de idade e o custo. Mais o que? A receita líquida máxima aí para os anos seguintes, ou seja, se eu decido manter a máquina, vai ser, além da receita do ano atual, a receita do próximo ano, e no próximo ano, qual que é a idade dessa máquina? Passou 1 ano, ela ficou 1 ano mais velha, T mais 1. Então vai ser a receita que eu consigo com essa máquina, ela tem T anos de idade, o custo, o desconto, e aí mais a receita a partir do ano seguinte, assumindo que eu vou manter essa máquina agora. Não vamos manter a máquina não, vamos substituir ela. Poxa, aí vamos olhar lá nos dados. Se eu decidir substituir, tá? Eu vou continuar tendo uma receita dela, um custo dela. Só que eu acabei de substituir. Então não vai ser, a idade dela vai ser 0, não vai ser a idade atual. Beleza. Só que eu vou vender a velha. Então a velha eu vendo, como sucata e vou ter que comprar uma nova de custo C. Então vamos lá, eu vou substituir a minha máquina. Se eu substituo a máquina, então eu vou comprar uma novinha. Então, nesse ano, eu vou conseguir a receita de uma máquina novinha, ou seja, uma máquina de idade 0. Mas aí também tem o custo, que eu preciso descontar aqui, operacional dessa máquina aí de idade 0. Beleza, isso é da máquina nova. Só que vejam que eu tive que comprar essa máquina nova. Então, isso daí me deu, aqui, um custo de 100. Então, eu perdi esse dinheiro com essa máquina nova. Por outro lado, eu vendi a velha também, Então, eu ganhei lá o preço de sucata de uma máquina de T anos de idade. Então, no ano I, a máquina, tem que ter, decidi vender ela, então eu vou ganhar um dinheirinho aí de sucata com ela.
mas vou comprar uma nova, né? Então gastei C, só que por outro lado eu vou ter agora, né, o líquido aí de operar essa máquina. Então é a receita da máquina com 0 anos de idade, a máquina não tem 1 ano ainda, eu acabei de comprar, ela vai ter 1 ano daqui, 1 ano, né? Acabei de comprar, ela tem idade 0. Tem que colocar aqui também, né, tudo que eu vou conseguir de receita líquida do ano seguinte para frente. Então eu tenho que colocar aqui, né, mais Z de I mais 1, ou seja, o próximo ano, o ano atual aí, o próximo ano aí mais 1, de uma máquina com qual idade? Qual vai ser a idade dessa máquina daqui a 1 ano? A máquina que eu acabei de trocar hoje. 1 ano de idade, tá? De fato, eu troquei a máquina hoje, tá? Hoje ela tem 0, tá? Você fala, mas daqui a um dia ela já não tem mais 0. Tudo bem, mas eu preciso considerar aqui o momento que estou tomando a decisão. No início do ano, quando eu tomei a decisão, qual a idade dessa máquina? 0. Quando eu vou tomar uma decisão de novo? Daqui a 1 ano, tá? Daqui a 1 ano, qual a idade da máquina que hoje eu acabei de comprar, né? Que tem 0 aí de idade? Vai ser 1, tá? Então, ó, daqui a 1 ano, essa máquina vai ter 1 ano de idade. Então acabou, não tem segredo. Essa daqui é a minha fórmula recursiva. Esse é o meu modelo de programação dinâmica para resolver esse problema de troca de equipamentos. Tá? Agora é simplesmente aplicar essa formulinha. Começamos lá das condições de contorno, né, com I igual a 5, e vou diminuindo. I igual a 4, I igual a 3, I igual a 2, e vou fazendo os cálculos. Até onde? Até o Z de 1, 3, tá? Que é isso que eu quero saber, é isso que eu quero encontrar, ou seja, qual que é a máxima receita líquida de uma máquina de idade 3 hoje, no início do ano 1, considerando os anos de 1 até 4. Lembra que eu tenho 4 anos aqui. E aí você vai me dar esse valor com a programação dinâmica, mas vai me dar também o quê? A política ótima. O que eu preciso fazer? Qual que é a política que eu tenho que seguir? As decisões de manter, né, ou trocar e substituir essa máquina para conseguir essa máxima receita ali. Vamos resolver o exercício então, para a gente ver como usar. Vou colocar aqui em cima os dados do problema, tá? Mais algumas informações aqui e a minha formulinha, né, a parte recursiva aí lá do meu modelo aí de programação dinâmica, tá? A função recursiva. Como de costume, aqui na última coluna também vou colocar a minha decisão aí que eu for tomando, que é manter ou substituir a máquina. Então lembra, ó, condições de contorno, lá usei de 5.1, 5.2, 5.3, já calculei todo mundo. Vou começar agora do 4. Então é o ano 4 e vou olhar todas as possíveis idades de máquina, lembra? Eu não sei qual vai ser a idade T aqui nesse ano 4. Então eu tenho que olhar T igual a 1, T igual a 2, T igual a 3 e sair calculando esse pessoal todo. Com uma ressalva, eu posso vir aqui no meu diagrama de estados e calcular somente o que eu vou usar mesmo. Ele está me falando aqui todos os estados possíveis. Então eu só vou calcular 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 e assim por diante para evitar aí, né, calcular coisas que eu não vou usar. Ah, e se eu não tiver o diagrama, se eu não souber usar o diagrama, ou não, né, tô com medo de errar, errei, esqueci alguém no diagrama, posso calcular todo mundo? Pode, tá? Não tem problema. Então vamos lá. Qual que é a máxima aí, né, receita líquida que eu consigo em uma máquina de idade 1 no início do ano 4? Eu posso o quê? Manter essa máquina. Então, ó, a primeira parte aqui, né, a gente sabe, ó, é manter a máquina. Tá bom, a máquina tem hoje 1 ano de idade, então é a receita e custo de uma máquina de 1 ano de idade, mais o Z, ó, e tá valendo 4, ó, então é a máxima utilidade agora no ano 5, de uma máquina com T mais 1. T é 1, né? Então a máquina vai ter 2 anos. Então a máquina no início do ano 4 tem 1 ano, no início do ano 5 ela vai ter 2. E agora o outro caso aqui, o outro caso a gente sabe que é substituir essa máquina. Então esse sempre é R0, C0, tá? Não tem problema aqui, legal. Agora eu vou vender a máquina como sucata, a máquina tem 1 ano de idade, T igual a 1, vou ter que pagar aí para comprar uma nova. E eu também sei que vai ser a máxima receita líquida agora do ano seguinte, 5, estou no ano 4 agora, e eu troquei a máquina. Se eu troquei, qual que vai ser a idade da minha máquina? 1 de novo. Ah, bom, faço agora os meus cálculos, né? R1, olho lá na tabelinha, R1 é 19, C1 é 0,6. E o Z de 5,2? Z de 5,2 é condição de contorno. Lembra que para calcular Z de 5,2 eu usei o S2, ó, então vai ser 60, tá? Mas posso também ir lá e olhar nas minhas condições de contorno. Tá aqui, 60, tá? Quando T é igual a 2, o Z, tá? Para T igual a 2 é 60. E aqui, R0 vai estar aqui, ó, 20, 0,2 e assim por diante. Olha lá que eu falei para vocês, ó, R1, peguei aqui da tabelinha, 19. C1, 0,6, tá? O 60 lá, que é o valor de sucata lá, né? R0, C0, todo mundo eu peguei da tabelinha aqui.
E o Z de 5,1 é a minha condição de contorno. Posso pegar a tabelinha também em 80. Faço a minha continha, ó, o que que deu aqui? Essa primeira continha é 78,4, a segunda 79,8. Estou maximizando. Então, qual que é melhor? Essa segunda aqui. Então, se a melhor decisão foi a segunda significa que foi essa daqui, que é substituir, né? A segunda opção é sempre substituir no nosso modelagem aqui. Primeira manter, a segunda substituir. Legal, então a decisão é clara. Se eu chegar com a máquina e ela tiver idade 1 no começo do ano 4, substitui. Não aconteceu antes, aconteceu depois, não importa, tá? É isso que eu estou falando. No 4, com idade 1 você substitui. Próximo passo agora, tá? Calcular Z de 4,2. Então, de novo, ó, vai ser só aplicar a formulinha. É a máxima receita de manter. Vamos manter a máquina? Vamos substituir? Não, vai dar trabalho, então lá. R2, porque a idade da máquina é 2. C2, porque o custo de uma máquina é 2, tá? Mais um Z aqui, ou seja, no ano que vem, no ano 5, essa máquina vai ter quanto? Vai ficar um ano mais velho. Não troquei ela, né? Então, aqui, Z de 5,3. Ah, não, deixa eu substituir essa máquina, cansei. Legal, então vai ser a R0, C0, mais, vou vender ela como sucata, ela já tem 2 anos, menos, né, uma máquina nova, comprei uma máquina nova, então essa máquina nova no próximo ano vai ter 1 ano de idade. Bom, legal, agora eu faço os meus cálculos, R2, onde eu tirei da minha tabelinha aqui, ó, R2, 18,5, C2, 1,2, Z de 5,3, posso pegar a tabelinha, ou posso simplesmente vir aqui, ó, 5,3, né, valor 50, vou lá e substituo, tá, e a mesma coisa aqui para o outro lado. E aí, quando, né, eu faço os meus cálculos, qual que foi o máximo? O primeiro deles, 67,3. Significa, então, que a melhor decisão foi essa primeira. A primeira decisão é sempre manter aqui, tá? Essa daqui é manter, lembra? Essa daqui era substituir. Então, se, né, no início do ano 4 a minha máquina tem idade 2, a melhor coisa é manter essa máquina aí. Continuando os cálculos aqui, ó, a gente vai vendo que é a mesma ideia. Então, o que eu vou fazer de novo? Pausa o vídeo, continua esses cálculos você, tá? Se precisar, retoma, entende bem como que a gente chegou nessa recursão, faz lá o diagrama de estados, entendeu certinho? Começa os cálculos aqui, refaz esses que eu fiz, né? E continua. É só assim para você entender, né, essa modelagem e resolução para programação dinâmica. Aí a coisa vai incorporando e você vai entendendo. Continuando os cálculos aqui, então, ó, Z de 4,3. Eu mantenho essa máquina, então eu vou ter, né, receita e custo em relação a essa idade, e mais, né, a máxima receita do ano seguinte, né, com uma máquina, com essa mesma máquina, né, que ela vai estar 1 ano mais velha. Ah, não, vou substituir. Então é uma máquina novinha, com 0 anos de idade, vou vender a velha por sucatas, né, ela tinha 3 anos de idade, gastei dinheiro comprando essa nova, mas aí, ó, no ano que vem, no 5, ela vai ter aí, né, idade 1. Substituo todos os valores, pego lá, né, o meu Z, tudo certinho. O que deu agora, ou melhor? Né, o máximo deu nessa segunda. A segunda opção é sempre na decisão de substituir. Se é substituir, eu coloco lá que eu vou substituir. Lembrando que 4,4 e 4,5 não precisa calcular, não tem lá no meu diagrama de estados, não precisa, tá? Vamos lá para o 4,6. Chegou no 4,6, ó, tem uma coisa interessante aqui. Eu quero maximizar, né, manter a máquina ou substituir. Mas lembra que eu não posso manter uma máquina de idade 6? No enunciado ele fala, tá? Você não vai manter. Tanto é que lá no meu diagrama eu nem tinha essa opção. Olha aqui no diagrama, ó, que legal. Eu tenho aqui a 4,6 e veja que de fato minha única opção é substituir. Eu não tenho manter aqui. Então a continha dela só vai ter a opção de substituir. Então é exatamente o que eu vejo aqui no diagrama, são as opções que eu tenho lá na minha conta. Eu venho aqui e calculo só essa segunda parte mesmo, só o substituir. E não importa, né, quanto vai dar isso, porque é a única opção que eu tenho. Obviamente que eu tenho que fazer o cálculo, porque o valor de Z de 4,6 eu vou precisar daqui a pouco, mais para frente. Então eu tenho que calcular. Mas eu já sei que a melhor decisão aqui, a única, né, é substituir. Continuo os meus cálculos, tá? Continuo aqui. Terminei esse estágio, não tenho mais nada para calcular no ano 4, né, no estágio 4. Vou agora para o estágio 3. Então, ó, já calculei esses caras todos aqui. Vamos agora calcular 3,1, 3,2, 3,5. Z de 3,1. Eu posso ou manter a minha máquina ou substituir. Se eu mantenho, né, então eu tenho uma máquina de idade 1, tenho lá a receita líquida relacionada a essa máquina, mais a receita máxima aí, né, do ano seguinte. Agora eu estou no ano 3, ó, qual que é o ano seguinte? O ano 4, e uma máquina de, né, idade 2, porque hoje ela tem 1,
Daqui a um ano ela vai ter 2. Ah, não, vou trocar. Então, a receita de uma máquina novinha, de 0 anos, vendo a velha como sucata, a velha tem 1 ano só, mas já é velha. Consegui aqui, né, pagar, né, eu paguei caro aí, mas tá aí, paguei. E agora, né, a máxima receita líquida desse ano seguinte aí para frente, né, do ano 4, com uma máquina de idade 1, sempre. Tá, faço os cálculos bonitinhos, de onde saíram esses números? Tabelinha, né, e o Z de 4,2, Z de 4,1, olha lá, 67,3, 79,8. Daqui, tá? Peguei tudo da tabela anterior. Se você olhar aqui, ó, 67,3, 79,8. O máximo agora foi o primeiro, ou seja, eu vou, né, manter a máquina, não vou substituir. Então, se eu chegar, né, lá no início do ano 3 e a minha máquina tiver 1 ano de idade, poxa, não vai trocar, né? Tá novinha, mantém aí. Agora, né, não, agora lá no início do ano 3 a minha máquina tem idade 2. Ah, então tá bom. Fazer a minha continha baseada nisso. Então, eu posso ou manter ou substituir. Fiz as contas aqui, substituí tudo certinho, blá, blá, blá. 67,1 é o máximo, de novo, eu mantenho. E assim por diante, tá? Pulei agora para o 3,5. Lembra que não tem 3,3, 3,4, né, lá no meu diagrama de estados. Fiz o cálculo, qual é a melhor opção? De novo, a primeira, manter. Próximo estágio agora, ó, vamos lá para o ano 2 agora. Então, calculei, daqui para lá já calculei todo mundo. Falta 2,1, 2,4, 1,3. 2,1. Então, ou seja, máxima receita líquida, né, de uma máquina com 1 ano de idade no início do ano 2. Eu vou olhar, né, qual que é a receita líquida que ela me dá com essa idade, mais a receita máxima aí do ano seguinte para frente. Então, ou seja, o Z do ano seguinte 3, tá? Com uma máquina que vai ter 2 anos lá. Ah, não, vou substituir. Se você vai substituir, então a máquina é nova, todos os custos aí de vender a velha, comprar uma nova, e agora no ano seguinte, né, a máxima receita líquida aí para esse ano vai ser com uma máquina com 1 ano de idade. Cálculos bonitinhos, reaproveito, né, o Z de 3,2, Z de 3,1 que eu já calculei, só pegar o valor e substituir aqui. O que vai dar? Empate. Oh, meu Deus, e agora qual que eu pego? Lembra que eu falei para vocês? Já, ó, se deu empate, você pode pegar o que você quiser. As duas são soluções boas. Decisões que vão te levar à política ótima. Como é programação dinâmica, né, e eu posso simplesmente anotar aqui do ladinho qual que é a melhor, eu vou falar que a decisão aqui é uma ou outra. Ou é M ou é S. Por quê? No backtracking eu posso decidir o que eu quero. E posso, inclusive, fazer, né, um backtracking considerando manter. Depois eu faço um outro backtracking considerando substituir. Vai ser só um outro caminho na minha árvore de decisão. Não tem nenhum problema. Tá? E vai me levar a duas políticas ótimas diferentes. E posso, né, ter uma que seja melhor que a outra, porque eu não estava contando, né, alguma coisa aqui no meu problema, não estava considerando. E aí, né, isso é importante em tomada de decisão, ter várias opções. Aí quando você olha as duas, você fala, não, realmente essa daqui, né, vai ser mais interessante. Então, sempre que deu empate, você pode anotar as duas ali e resolve isso no backtracking, tá? Faz um backtracking para cada uma, ou faz um backtracking só escolhendo uma delas. Continuando, Z de 2,4 agora. Mesma ideia, agora, né, quem que ganhou? Substituir. Então, vou lá e ponho substituir, tá? Essa segunda parte aqui. Por fim, cheguei no meu ano 1, meu estágio 1. Lembrando que no ano 1, eu só vou sempre, né, calcular o estado que eu quero, que é o final lá. Z de 1,3. Qual que é a máxima receita líquida, né, de uma máquina de 3 anos de idade aí, né, no início do ano 1? Então, ó, ou eu vou manter essa máquina, e aí se eu mantenho, eu tenho, né, a receita de uma máquina de idade 3, tem que descontar o custo dessa máquina, mas, né, a receita máxima líquida do ano 2 para frente, que eu já calculei, Z de 2,4, tá aqui, ó, aqui tá calculadinho, bonitinho, já foi, só usar. Ah, não, vou substituir. Então, tem toda, né, a receita e o custo dessa máquina nova, vendo a velha, né, antiga aí por sucata, tem o custo de uma nova, e mais, né, a receita máxima líquida do ano seguinte para frente, do ano 2 para frente, com a máquina nova, que eu também já calculei. Tá bonitinho calculado aqui, tá? Então é só usar o 85,5 ali, olha lá. 85,5 está aqui, 35,5 está aqui, os outros são dados da minha tabelinha aqui. Faça a conta, 55,3, essa é, né, a resposta aí, né? Na verdade, essa é a função objetiva aí do meu problema, é meu valor ótimo. Qual que vai ser, né, essa receita máxima líquida? Lembra que eu, na verdade, era tudo em ordem de 1000 aqui. Então, a receita máxima que eu vou conseguir com essa máquina, né, no horizonte aí de 4 anos, sabendo que hoje ela tem 3 anos de idade, é 55.300. Como que eu vou fazer, né, para garantir isso? Quais são as decisões dessa política ótima? Agora eu faço backtrack.
né? Eu vou olhar aqui, Z de 1, 3. Qual que foi a melhor decisão? Substituir. Substituir essa segunda. Para substituir, eu tomei, né, me baseei na decisão do Z21. Então eu vou, né, vamos colocar aqui, ó, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. No ano 1, eu decidi que eu vou substituir. E agora, vamos lá, né, no ano 2, ó, baseei no 2.1, é exatamente o cara do empate. Posso fazer uma primeira solução em que eu pego, vamos, né, manter. Depois eu volto nessa outra. Eu sei que eu vou ter também uma opção, ó, substituir e substituir. Vamos primeiro olhar a manter. Para manter, então eu estou me baseando nessa primeira aqui, que é baseada no Z de 3.2. Aí eu vou lá agora, olho no Z de 3.2, qual foi a decisão? Z de 3.2 está me falando que a melhor decisão é manter. Tá bom, então eu mantenho lá, vou colocar um Mzinho para o 3, vou manter, tá, no ano 3. Só que para tomar essa decisão, ele se baseou, se a manter, né, nessa daqui. Então ele se baseou no Z de 4.3. Volto lá e olho no Z de 4.3, qual foi a decisão? Aqui o Z de 4.3, ó, a decisão do Z de 4.3 foi substituir. Para tomar essa decisão, eu poderia ir lá agora, né, mais uma vez, ó, substituir essa segunda, que foi do Z de 5.1. Só que o Z de 5.1 é condição de contorno, ou seja, eu vender como sucata mesmo, substituir, não tenho muito o que fazer. Não estou interessado. Então eu estou interessado até aqui no ano 4. Então no ano 4, né, a decisão foi substituir, no ano 3 foi manter. Então aqui mantém e substituo. Não, eu tenho uma outra política ótima aqui que tem decisões diferentes, né? Veja, no ano 2 eu poderia, né, ou manter ou substituir, tanto faz. Então tá bom, agora e se eu substituir no ano 2? Se eu substituir, isso vai depender do Z de 3.1. Z de 3.1 está falando que a melhor coisa também é manter, tá? No início do ano 3. E aí, para manter, ele se baseou, né, na primeira, que manter é Z de 4.2. E vamos ver o que o Z de 4.2 está me falando. Z de 4.2, olha lá, Z de 4.2 fala que a melhor coisa também é manter. Então, né, se eu substituir lá no ano 2, eu vou manter no 3 e manter no 4. Então aqui, ó, eu vou manter no 3 e vou manter no 4. Então essas duas são políticas ótimas, tá? Ambas. E com o valor 55.300. Aqui, ó. Então a receita máxima 55.300 e pode ser obtida de duas formas. Ou a gente substitui a máquina no início dos anos 1 e 2, ou a gente substitui no início dos anos 1 e 4. É isso, acabou. Resolvemos, na verdade, né, modelamos o problema e resolvemos por programação dinâmica. Vocês viram que nesse caso aqui o diagrama de estados ajudou a ter uma intuição sobre o problema, evitar, né, cálculos demasiados, então a gente fez ele até antes da fórmula recursiva. Como ficariam essas decisões aqui no diagrama de estados? Dá para a gente representá-las aqui, né? Então no primeiro, qual que era a primeira ideia? Substituir, né, no ano 1. Substituo aqui no ano 1. Depois ele mantém no 2, mantém no 3 e substitui no início do ano 4. Essa era uma primeira opção. Tinha uma outra que falava, não, substitui no início do ano 1, substitui de novo no início 2 e depois só mantém, tá? Então esses dois casos aí são, né, as nossas políticas ótimas, olhando aqui no diagrama de estados, tá? Na nossa árvore de decisões.